Olá, já aconteceu de ouvir falar em súmula, orientação jurisprudencial, súmula vinculante e ficar meio perdido pensando, tá, mas o que isso realmente significa? Como impacta, sei lá, o dia a dia, especialmente no trabalho? Pois é, hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco esses termos do direito. Temos aqui um compilado de entendimentos, sabe, do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e também do STF, o Supremo. A ideia é destrinchar o essencial para a gente entender melhor como funcionam. Exato. O foco vai ser entender a lógica por trás desses resumos de decisões, né? E ver exemplos práticos, principalmente ligados a temas trabalhistas, que sempre geram dúvida, tipo FGTS, competência da Justiça do Trabalho. O objetivo é mais dar uma clareada mesmo sobre como esses entendimentos afetam as decisões dos juízes e até a administração pública, né? Certo, perfeito. Então vamos começar pelo TST. Uma dúvida que sempre aparece. Súmula e orientação jurisprudencial, a tal da OJA. Qual é a diferença fundamental entre elas? Assim, na prática. Boa pergunta, é bem comum confundir mesmo. Olha, as duas servem para resumir entendimentos que se repetem no tribunal, certo? Só que a súmula do TST, ela reflete uma posição que já está, digamos, mais consolidada, pacificada mesmo. Para criar uma súmula, o processo é mais formal, precisa de mais decisões no mesmo sentido. Já a OJA, que é algo bem específico da Justiça do Trabalho, ela indica uma convergência de opiniões, mas o processo para criar ou mudar uma OJA é menos rígido. Isso significa que ela pode ser alterada ou até cancelada com um pouco mais de, digamos, agilidade. Entendi. Então a OJA seria talvez um termômetro de uma tendência, mas a súmula já é algo mais batido, mais firme. Isso, pode-se dizer assim. E tem um ponto importante sobre a força delas, né? Sim, ia perguntar isso. Nenhuma delas obriga automaticamente um juiz lá na primeira instância a seguir, é isso? É diferente da súmula vinculante do STF que a gente vai falar depois. Exatamente. Nem súmula do TST, nem OJ, em regra, tem essa força vinculante que obriga todo mundo, como as do STF. Elas são uma orientação fortíssima. Um norte, claro, influenciam muito, mas não tiram completamente a margem do juiz ou do tribunal regional para decidir diferente e se fundamentar bem. Ah, ok. Isso esclarece bastante. Vamos ver isso na prática, então. FGTS é um bom exemplo, né? Cheio de detalhes. Como é que as súmulas e OJs do TST entram aí? Sim, FGTS é ótimo para ilustrar. O TST já definiu várias coisas importantes. Por exemplo, súmula 305. Ela é clara. Incide FGTS sobre o aviso prévio. E aí tanto faz se ele foi trabalhado ou indenizado. Ah, interessante isso. Mesmo o indenizado entra na conta do FGTS? Certo. Exato, e a súmula 63, ela confirma que incide sobre a remuneração mensal normal. Isso inclui o quê? Horas extras habituais, adicionais, basicamente, se a verba tem natureza salarial, entra na base de cálculo do FGTS. Faz sentido. E se o empregado trabalha fora do Brasil? Aí tem a OJSDI 1 número 232, ela diz que sim, incide FGTS sobre as parcelas salariais pagas a esse empregado por serviço prestado lá fora. Mantém a lógica salarial. Mas, atenção aqui, tem um ponto crucial, uma exceção que sempre gera dúvida. A OJSDI 1 número 195. Essa OJ estabelece que não incide FGTS sobre as férias indenizadas e o terço constitucional dessas férias. Ah, essa é a exceção importante. Férias indenizadas, então, ficam de fora. Por quê? A natureza é diferente do não usufruído, não uma contraprestação pelo trabalho em si, por isso exceção. Entendi. A regra é incidir no salário, mas essa das férias indenizadas é um detalhe-chave. Bom, agora mudando um pouco o foco, vamos para o STF. As súmulas vinculantes. Essas têm um peso bem maior, né? Ah, sim, muito maior. As súmulas vinculantes são editadas só pelo STF e, como o nome diz, elas vinculam. Elas têm força de lei mesmo. Obrigam todo o judiciário, desde o juiz de primeira instância até os tribunais superiores e também toda a administração pública, federal, estadual, municipal. Ninguém pode decidir contra uma súmula vinculante. Nossa, é um poder bem grande. E qual o objetivo disso?
O objetivo principal é dar estabilidade, segurança jurídica, sabe? E também eficiência. Evitar que milhares de processos fiquem discutindo a mesma questão constitucional que o STF já decidiu de forma definitiva. Pacificar mesmo. Faz todo sentido, claro. E no material que a gente analisou, quais súmulas vinculantes têm um impacto mais direto em questões de trabalho ou serviço público? Olha, tem várias bem relevantes. A súmula vinculante 40, por exemplo, resolveu aquela briga sobre a contribuição confederativa dos sindicatos. Ficou definido. Só pode ser exigida de quem é filiado ao sindicato. Ponto final. Certo, essa é bem conhecida. E sobre competência? Também tem um bloco importante, a súmula vinculante 22. Ação de indenização por acidente de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. A 23, ação possessória envolvendo o direito de greve, Justiça do Trabalho também. E a 53, a Justiça do Trabalho pode executar as contribuições previdenciárias que resultam das suas próprias decisões. Ou seja, definiram bem o território da justiça trabalhista nesses pontos, né? Isso, delimitaram claramente. E no âmbito do serviço público, tem duas súmulas vinculantes que são sempre lembradas. A 43, que reforça a regra do concurso público. Ela diz que é inconstitucional qualquer forma de provimento que faça um servidor pular para um cargo de outra carreira sem um novo concurso. Aquela ideia de trem da alegria, né? Foi barrada ali. Entendi. E a outra? A súmula vinculante 55. Ela afirma que servidor inativo, aposentado, não tem direito a receber auxílio alimentação, porque esse benefício está ligado ao exercício efetivo do cargo. Uau! É realmente impressionante como algumas linhas, né, numa súmula ou numa OJ, conseguem condensar entendimentos tão complexos e direcionar tantas situações práticas, desde o cálculo de uma verba até como se entra no serviço público. Sem dúvida, entender esses mecanismos é assim fundamental para saber como o direito é aplicado no dia a dia e como os tribunais superiores tentam trazer uma uniformidade, né? Uma previsibilidade. Mas, claro, é sempre bom lembrar que o direito não é uma ciência exata, ele está sempre em movimento. Isso até nos leva a uma reflexão interessante, né? Pensando que mesmo súmulas consolidadas e OJs podem ser revistas, canceladas, adaptadas. Como é que a gente equilibra essa busca por segurança jurídica, que elas trazem, com a necessidade inevitável de o direito acompanhar as mudanças da sociedade, da economia? Excelente ponto para a gente continuar pensando a respeito. Essa tensão entre a estabilidade e a evolução é, de fato, uma constante no direito. Bom, se essa nossa conversa ajudou a dar uma clareada nesses conceitos, considere se inscrever aqui no canal e compartilhar com outras pessoas que também possam se interessar. A gente se vê na próxima.